Fala galera do YouTube, aula maneiríssima de Power BI e na aula de hoje a gente vai falar sobre como criar um painel personalizado de filtros e que é esse que você está vendo aqui. Então você clica nesse botão de filtros, ele vai abrir esse painel para você selecionar qual é o período que você quer analisar e também qual é o centro de custos que você está querendo filtrar aqui. Então, por exemplo, Alon, quero fazer uma análise começando aqui, ó, em 1º de julho. Então você vai abrir o calendário, vai selecionar aqui a partir da data que você quer começar a sua análise, vai selecionar, por exemplo, quero analisar o centro de custos financeiro, feche seu painel de filtros que ele vai te mostrar o fluxo de caixa nesse período que você escolheu desse centro de custo. Se você quiser, você pode voltar aqui no painel de filtros, voltar a fazer a análise do período inteiro, tirar o filtro do centro de custos e fechar aqui o seu painel. Então, esse painel de filtros personalizado, tenho certeza que vai fazer você chamar muito a atenção na sua empresa ou na empresa onde você vai começar a trabalhar, porque isso eu não conheço praticamente ninguém que sabe fazer. Então, fica comigo até o final da aula e baixa esse dashboard completo de fluxo de caixa que está aqui disponível para você na descrição do vídeo para você poder praticar. Então, pega aqui na descrição do vídeo o arquivo e, além disso, na descrição do vídeo vai ter um mini curso de Power BI para você poder acessar depois que você terminar essa aula aqui, beleza? Então, vamos para o conteúdo que a aula de hoje está muito maneira. Mas antes da gente começar, não esquece, já deixa o like, porque se você der o like, se esse conteúdo for maneiro para você, quer dizer que vai ser maneiro para mais pessoas. Então, com mais likes, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixa o like e se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. Tranquilo? Bom, é o seguinte, vamos lá então para o nosso Power BI. É o seguinte, eu tô com dois arquivos. Eu tô com um arquivo do zero, que é o que a gente vai usar, e eu tô com um arquivo já com o gabarito. Eu quero começar pelo gabarito para te mostrar qual que é a lógica por trás desse painel de filtros que a gente vai criar. E que a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, não existe uma ferramenta pronta do Power BI para a gente criar esse painel de filtros. Então a gente meio que tem que fazer ele manualmente, vai ter alguns trabalhos que a gente vai ter que fazer, algumas sacadas que a gente vai ter que ter, a gente vai pegar bem passo a passo. E aí, o que você precisa saber de cara é o seguinte, é como se a gente como se a gente tivesse dois ambientes aqui dentro do Power BI. A gente tem um ambiente que é o dashboard zerado, que é esse dashboard aqui que a gente está vendo, e o segundo ambiente é o dashboard com esse painel de filtros por cima. Então, o que a gente vai fazer, essencialmente, é tirar uma foto do dashboard zerado, que é esse aqui. Então, vou tirar uma foto do dashboard zerado. E eu vou tirar uma outra foto do dashboard com um painel de filtros por cima. E eu vou salvar essas duas fotos. O dashboard sem o painel de filtros e o dashboard com o painel de filtros. Alon, para que você vai salvar essas duas fotos? Porque eu consigo trocar entre essas duas fotos de uma forma muito fácil. Então, por exemplo, estou vendo o dashboard zerado. É a foto do dashboard zerado. Agora quero trocar para ver com o filtro. Esse botão vai me mostrar a foto do painel no meu dashboard aqui já com painel de filtros, tranquilo? Então, só para você ir pegando mais ou menos como que vai ser a lógica que a gente vai ver bem passo a passo ao longo desse vídeo aqui, tranquilo? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso fluxo de caixa do zero, que não tem painel de filtros, não tem absolutamente nada aqui, só tem o nosso dashboard aqui, claro. Já está pronto, mas não tem o que a gente quer fazer nessa aula, que é justamente o nosso painel de filtros. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é montar o esqueleto. O que é montar o esqueleto? Colocar, por exemplo, aquela imagem que tinha, que era um botão para a gente poder acessar o filtro, colocar justamente o painel, pintar o painel, colocar aquela linha do tempo, colocar justamente toda essa parte aqui, ó. Se eu abrir no gabarito, eu vou querer montar o esqueleto, montar o filtro do período que eu quero selecionar, o filtro do centro de custos, botar esse botãozinho para fechar, colocar o cabeçalho aqui, tudo certinho. Então, voltando aqui no nosso arquivo do zero, é exatamente isso que a gente vai fazer. E aí, vamos lá. Aquele botãozinho de filtros que você estava vendo no gabarito, ele é o seguinte, ele é um ícone que eu peguei na internet. Então, como que você faz para pegar ele? Você vai abrir o seu navegador, e aí você pode vir aqui, por exemplo, ó, aqui nesse site chamado Flat Icon. E você vai pesquisar, preferencialmente, termos em inglês, porque ele vai te dar muito mais opções do que em português. Você pode pesquisar em português, mas em inglês vai dar mais opções. Se você não souber inglês, vai no Google Tradutor. Então, eu quero um botãozinho para filtros. E você pode pesquisar aqui por filter, em inglês. Ele vai te dar vários ícones que representam filtros para você poder colocar no seu dashboard. E aí, os ícones que não estão com essa coroazinha aqui são ícones gratuitos de baixar. Então, por exemplo, esse aqui que foi o que eu baixei, esse íconezinho de filtros, várias opções que você pode usar. Mas é o seguinte, eu deixei aqui já, nos arquivos da descrição para você, os dois ícones que a gente vai usar, que é o arquivo de filtro e o arquivo que é o nosso botãozinho de fechar o painel de filtros. Então, já deixei eles prontos para você, e eles vão estar aqui na descrição, mas se você quiser, eventualmente, mais para frente, pegar outros ícones e tal, você pode vir aqui mesmo no Flat Icon. Então, pesquisei o filter, vou pesquisar aqui pelo Close, e aí ele vai me dar mais opções aqui de ícones para opção de fechar. Então,
E foi um desses aqui que eu peguei, se eu não me engano, esse último aqui da primeira linha. E aí, eu só pintei ele de branco. Se você fizer login gratuito aqui, você pode inclusive mudar a cor, botar de branco, de vermelho, de preto, da cor que você quiser. Tranquilo? Beleza, mas como a gente já deixou disponível para vocês, a gente vai pegar esses dois ícones de filtro e de fechar, a gente vai jogar lá no nosso dashboard, beleza? Então, voltando aqui no relatório, como que eu faço para colocar um ícone, para colocar uma imagem aqui dentro do relatório? A gente vai vir aqui ó, na opção da guia inserir e aí inserir imagem, bem tranquilo. Em inserir imagem, vou procurar aqui ó, na nossa aula de hoje, vai ter aqui o botão de filtro. Vou clicar em abrir e ele já vai colocar aqui para mim, ó. Já deixei ele branco para deixar um contraste com o nosso fundo vermelho e vou colocar ele bem aqui em cima no espaço que a gente tem aqui para poder usar. Perfeito. Aí é só você ir dimensionando certinho para ficar mais ou menos do tamanho que você quer, na posição que você quer. Aí é mais trabalho de formiguinha mesmo nesse sentido. Beleza. Agora, eu já criei o layout de como que está o meu dashboard, já com um botão que a gente vai ver como é que ele vai funcionar, como é que a gente vai usar ele. Então, essa é a primeira parte. A primeira parte é justamente o nosso relatório sem o painel de filtro, nosso relatório cru. Agora a gente vai criar o nosso painel de filtros para a gente poder usar ele, poder navegar dentro dele. Como que a gente faz para criar um painel de filtros? A lógica vai ser muito simples. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui ó, na guia inserir e a gente vai colocar um retângulo. Por quê? Porque o retângulo vai ser o espaço onde vai ficar o meu painel de filtro. Então, por exemplo, vou colocar um retângulo aqui e esse retângulo eu vou jogar ele aqui bem para o cantinho direito e vou deixar ele um pouco mais alto, só para a gente ter bastante espaço para poder mexer nele. Tranquilo? Beleza. Então, vou deixar ele aqui com bastante espaço para a gente poder mexer. Esse aqui vai ser o espaço do nosso painel de filtro. Agora, vamos formatar esse cara. Por exemplo, em termos de formatação, eu gosto, se a gente está com um dashboard com fundo meio vermelho, eu quero também usar esse tema meio vermelho aqui dentro da nossa área onde vai entrar o painel de filtro. Então, por exemplo, quando eu clico aqui no nosso painel, no nosso retângulo, aqui do lado direito tem uma opção de editar o preenchimento, editar a parte interna dele. Então, eu vou vir aqui em preenchimento e vou colocar, por exemplo, um azul um pouco mais escuro, um vermelho um pouco mais escuro, na verdade, que ele vai ficar um contraste bacana aqui, vai ficar combinando aqui com o nosso relatório. E aí, o contorno eu também quero pintar para demarcar o contorno. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui no contorno, e aí, no contorno, eu vou pegar um vermelho um pouco diferente. Não vou pegar o mesmo vermelho, senão não vou conseguir ver o contorno. Então, vou pegar, por exemplo, ó, um vermelho um pouquinho mais escuro. Que aí, se eu tirar o mouse dele, olha como é que ele fica. Ainda não dá para ver o contorno porque ele está muito fininho. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ajeitar o contorno. Ó. Vem aqui em contorno. E aí, onde está aqui o peso do contorno, é como se fosse a grossura dele. Então, você vai editando aqui e vai aumentar a grossura do contorno. E você repara que ele vai começar a aparecer aqui em volta. E claro, você pode botar um vermelho um pouco mais claro, um pouco mais escuro para ir destacando mais ainda, mas aqui tá quase bacana pra gente. Só dá um Ctrl Z para voltar, que eu mexi aqui sem querer. E se quiser deixar um pouquinho mais grosso, ó, você pode aumentar aqui um pouquinho o contorno da sua figura. Perfeito, tá lá. E aqui dentro desse nosso retângulo, o que a gente vai ter que fazer? Colocar os filtros. Colocar a nossa segmentação de dados, que vai ser o nosso filtro para a linha do tempo, a segmentação de dados, que vai ser o filtro do centro de custo e tal. Como que a gente vai fazer isso? A segmentação de dados é esse botãozinho aqui, ó, segmentação de dados. Então, eu vou colocar a segmentação de dados aqui dentro e eu quero filtrar por data. Eu quero poder escolher quais são as datas que eu quero analisar, de quando até quando. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, na nossa tabela calendário, que vai ter a lista de todas as datas do período analisado, e eu vou colocar justamente a coluna que tem todas as datas aqui dentro, ó, dos campos do meu filtro. E olha o que ele vai fazer. Ele vai mostrar para a gente bem pequenininho um intervalo para a gente poder selecionar uma data inicial e uma data final. Agora, claro, vamos dar uma boa formatada nesse cara. Como que a gente faz para formatar essa segmentação de dados para ela ficar mais visual? A gente vai clicar aqui, ó, na parte de formatação. E, por exemplo, o cabeçalho que está escrito datas, ele está muito pequenininho. Ó. Então, eu vou vir aqui no cabeçalho. Eu vou colocar uma cor branca, só para fazer um contraste com esse nosso fundo vermelho, senão vai ficar meio ruim de enxergar. E aí, por exemplo, ó, vou vir aqui no tamanho do texto, eu vou colocar um tamanho bem maior. Tá pequeno, tá 9. Vou colocar, sei lá, um 19. Se você quiser, você pode, inclusive, mudar o cabeçalho que está aparecendo aqui. Por exemplo, ó, selecione o período. Aí fica mais intuitivo para a pessoa que vai usar, beleza? Ah, Alon, eu gosto de colocar o cabeçalho um pouco mais em negrito para destacar ele. Dá para fazer também. Por exemplo, ó, se eu vier aqui embaixo, em família de fontes, eu posso vir aqui e colocar a opção de... Aí você vai ter algumas opções, ó, é só você procurar qual é a opção de fonte em negrito. Tem segue bold, segue semi-bold, que é um negrito um pouquinho mais fraco. Vou colocar esse semi-bold aqui. Perfeito. Vai ficar um pouco mais destacado ali.
Agora, essas entradas de data, que é onde eu simplesmente seleciono a data inicial que eu quero analisar e a data final, a gente vai ter que formatar também. Alon, por que sumiu o seu filtro aqui? É só porque eu estou com o retângulo e eu estou com o filtro também. Mas ó, se eu clicar aqui fora, volta a aparecer o meu filtro, tudo bem? É só porque ele vai sumindo. Ó. Se eu clicar aqui no retângulo, ele vai marcar o retângulo. Se eu clicar fora, ele vai mostrar os dois. Daqui a pouco a gente vê como a gente ajeita isso certinho. Mas vou clicar aqui então no nosso filtro, vou vir aqui ó, em entradas de data e vou colocar a fonte branca também para ficar bem visual. E claro, aumentar o tamanho do texto porque não dá para enxergar direito os números. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um 17 que fica bem tranquilo de enxergar. Beleza. Outra coisa que eu vou querer fazer aqui. Repara que a linha do tempo, ela tá meio cinza, então fica meio ruim de enxergar com esse fundo vermelho. Então vamos procurar aqui pelas opções. E aí você não precisa ficar decorando, Alon, onde é que eu mexo aqui nessa linha. Cara, vai dando uma fuçada, por exemplo, ó. Aqui você vai ter entradas de data, deu para ver que eram a data inicial e a data final. Se eu vier aqui nesse controle, provavelmente vai ser esse controle das datas aqui, ó. Então, cor, vou colocar branco, ó, ficou bonitinho ali pra gente. Perfeito. Então, nosso período tá feito ali, ó. Sem querer mexer aqui, perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um novo filtro, que vai ser o filtro de centro de custo. Então, por exemplo, se eu vier aqui na guia dados, para dar um pulinho para ver as minhas tabelas, ó, vier aqui nessa tabela que a gente tem de movimentações, eu vou ver que eu tenho vários centros de custo que eu analiso no meu fluxo de caixa. Eu tenho centro de custo, ou seja, a área da empresa, do financeiro, eu tenho comercial, administrativo, operacional, marketing e tal. Então, eu quero colocar os valores dessa coluna de centro de custos dentro de um filtro. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Primeiro, clica fora para não editar nada que você já fez, beleza? E aí você vai colocar uma nova segmentação de dados e eu vou colocá-la bem aqui no espacinho que a gente tem. E aí vou colocar, dentro da tabela de movimentações, vou puxar o centro de custos aqui para o campo. Perfeito. Só que agora ficou muito pequeno, então vamos dar uma ajeitada aqui nesse nosso filtro. Por exemplo, ó, vou vir aqui na parte de formatação e, de novo, o cabeçalho ficou muito pequeno. Ó. Então vamos vir lá no cabeçalho, ajeitar a cor da fonte para branco. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, tamanho do texto está muito pequenininho, vou colocar aqui 19. Perfeito. Agora, o centro de custo está maneiro. Claro, se a gente quiser colocar como um pouco mais negrito, a gente pode botar de novo, ó, família de fontes. Eu gosto dessa de novo aqui, ó, segue ou bold ou semi-bold. Vou colocar semi-bold, que ele não vai ficar tão gritante assim, tão negrito. E agora vamos só ajeitar os itens do filtro, porque ele está aqui escrito administrativo muito pequenininho, comercial muito pequenininho e tal. Então, é só a gente procurar as opções aqui, ó, que são os itens do nosso filtro. E dentro de itens, vou colocar a cor da fonte branca. Perfeito. E eu quero colocar o tamanho do texto bem grande para a pessoa poder selecionar. Então, vou colocar aqui, ó, tá tamanho 10, vou colocar, sei lá, um tamanho 20 da vida, que fica bem visual. Perfeito. Então, agora a gente já tem os filtros que a gente vai querer aplicar. Agora, o que falta nesse nosso painel de filtros? Vai faltar simplesmente aquele botãozinho que a gente tinha, que era o botão de X. Aquele botão de X para a gente poder clicar aqui em cima e usar. O botão de X é justamente o ícone que a gente deixou disponível para vocês aqui nos arquivos da aula, que é esse botão de fechar. Então, vamos lá no nosso Power BI, guia inserir, vou colocar uma imagem e vou colocar esse nosso botão de fechar aqui no cantinho. Perfeito, apareceu para a gente, está carregando. E vamos colocar, ó, bem aqui no cantinho superior, vamos colocar pequeno também para não ficar um negócio muito gritante, mas para ser um botãozinho sutil para a pessoa poder fechar. Então, perfeito, vamos salvar o arquivo aqui para não perder nada. Então, o esqueleto está pronto. Agora, o que a gente vai ter que entender é, pô, Alon, beleza, maravilha. Só que, cara, esses botões aqui, ó, se eu clico no X, se eu clico no botãozinho de cima aqui dos filtros, não acontece absolutamente nada. Então, o que acontece nesse exato momento é, a gente tem o dashboard com um painel de filtros na frente. Só que a gente vai ter que dar um jeito de falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, em alguns momentos eu vou querer ver o dashboard vazio, ou seja, o dashboard sem esse painel de filtros. Em outros momentos eu vou querer ver o dashboard com esse painel de filtros na frente. Tudo bem? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Seguinte, ó, a gente vai vir aqui na guia exibição e para conseguir fazer essas manipulações, uma hora eu quero ver uma parte do dashboard, outra hora eu quero ver outras partes também, por exemplo, que é o nosso painel de filtros. Para você poder fazer essas edições, a gente vai usar essas duas ferramentas aqui, ó, chamadas de indicadores e seleção. Então, é o painel de indicadores e o painel de seleção. A gente vai entender agora como que eles funcionam. Então, clica aqui em indicadores e clica aqui em seleção. O dashboard vai ficar bem pequenininho, mas não se preocupa, é só porque a gente pegou um espaço aqui para usar esse painel de indicadores e o painel de seleção. Como que vai funcionar? No painel de seleção, o que ele faz? Ele te mostra literalmente
tudo o que você tem dentro do seu dashboard. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em imagem, ele está me mostrando ó, que essa imagem é o meu botão de X. Essa segmentação de dados é justamente a segmentação de dados do centro de custo. Essa próxima segmentação de dados é da data. Essa forma que ele está falando aqui é o nosso retângulo que a gente colocou. Então, ele justamente está fazendo nesse formato, ele está mostrando uma lista com tudo que a gente tem no nosso dashboard para ficar fácil da gente identificar, beleza? E aí só um ponto aqui, a ordem que essas informações estão é importante, porque, por exemplo, ó, se eu pegasse essa forma e arrastasse um pouco aqui para baixo, arrastasse lá para o final, olha o que ia acontecer. A forma, ela ia meio que estar escondida atrás. Então essa ordem das coisas que eu tenho no meu dashboard faz diferença, porque é como se fossem camadas. Eu sei que, o que eu quero? Eu quero o dashboard atrás e o painel de filtros na frente. Por isso que a forma tem que ficar aqui em cima, onde ela estava. Ah, Alon, então se o painel de filtros eu quero que ele fique em cima, quer dizer que eu posso botar esse retângulo, a forma lá no iniciozinho, no primeiro lugar? Não, por quê? Porque você vai estar colocando o retângulo por cima da sua segmentação de dados. Então tem que ficar, ó, a gente por acaso fez na ordem certa. Então vai ser primeiro o retângulo, depois os botões e a gente colocou aqui também a imagem, beleza? Claro, se um botão aqui ficar embaixo do outro, não vai fazer diferença, porque eles não estão sobrepostos, tranquilo? Mas coisas que estão sobrepostas faz diferença a ordem. Que nem eu falei, se eu colocar o retângulo aqui por cima, ele vai sobrepor tudo que está atrás dele, tranquilo? Então eu vou colocar o retângulo aqui embaixo. E aí, o detalhe aqui bacana de a gente fazer é o seguinte, ó. Você concorda comigo que esse formato, esse retângulozinho que a gente colocou, esses botões aqui de selecione o período, de centro de custos, e essa nossa imagem de X, beleza, eles são itens diferentes. Um é uma segmentação de dados, outro é uma imagem, outro é um formato de retângulo. Mas no final das contas, eles meio que vão ser um bolo só. Por quê? Porque esse painel de filtros é uma coisa que eu vou querer abrir ele todo e fechar ele todo. Então, essas coisas aqui, elas meio que estão independentes, mas elas vão funcionar como um conjunto, como um bolo só. Então, a segmentação do período, a segmentação do centro de custos, a imagem do botãozinho de X, o formato de retângulo é meio que uma coisa só. Então, o legal da gente fazer é agrupar essas quatro coisas, ó, a imagem do X, a segmentação de dados do centro de custo, a segmentação de dados do período e a nossa forma, que é o nosso retângulo, a gente agrupar essas quatro coisas em um objeto, porque vai ficar mais fácil da gente fechar esse objeto quando a gente quiser e abrir esse objeto quando a gente quiser, que aí eu vou conseguir fazer tudo de uma vez só. Como que eu faço para juntar essas quatro coisas numa só, agrupar elas? Muito simples, ó. Você vai clicar, por exemplo, na primeira, que é a imagem, você vai segurar o Shift no seu computador e você vai clicar na última aqui, que é a forma, ó. Beleza? Ó? Então, cliquei na imagem, segurei o Shift e cliquei na forma que ele vai selecionando. Se você quiser ir fazendo um por um, também dá, ó. Então, imagem, segura o Ctrl, ó, cliquei na imagem, segura o Ctrl e vai selecionando os próximos. Mas, com o Shift, você pode selecionar tudo de uma vez. Beleza, como que eu faço agora para agrupar? Eu vou vir aqui, ó, nos três pontinhos, e aí vai ter a opção de agrupar e tá lá, agrupar bonitinho. E aí o que ele fez? Ó, ele criou esse cara chamado Grupo 1. E o Grupo 1 eu posso abrir, ele vai ter imagem, segmentação de dados e forma, e eu posso fechar ele a qualquer momento. E aí, olha que interessante que é o seguinte, ó. Esse painel de seleção que a gente tem, ele tem exatamente os objetos que a gente está usando aqui no nosso relatório, ó. Então tem o Grupo 1, que é o nosso painel de filtro, tem a imagenzinha ali atrás, que é a imagem de filtros que a gente pegou o ícone, tem a informação de margem de lucro, tem o gráfico de despesa, tem o cartão aqui de saldo final, tem um monte de coisa. E do lado de cada uma dessas coisas que a gente tem aqui no nosso relatório, ele tem um olhozinho. O que é esse olhozinho? É para eu falar para o Power BI se eu quero mostrar esse cara ou se eu quero ocultar. Por exemplo, tá vendo esse gráfico aqui, ó, despesa por tipo, que é esse gráfico que está sendo marcado? Ele está sendo exibido no meu relatório. Mas se eu quiser, eu posso marcar esse olhozinho que ele vai ocultar esse cara. Então, ó, acabei de ocultar o gráfico. Então, eu posso simplesmente ocultar ou reexibir, só clicar de novo aqui no olhozinho, para conseguir esconder ou mostrar alguma parte do relatório que eu tenho. E por que isso vai ser útil para a gente? Porque concorda comigo o seguinte, ó, esse grupo 1, que é o nosso painel de filtros, ele está aparecendo. Então, horas eu quero que ele apareça, horas eu quero que ele fique, ó, oculto. Então, eu acabei de clicar aqui para ocultar. Então, vai ser relativamente simples de fazer. Por quê? Porque eu vou falar, ó, Power BI, seguinte, em um determinado momento, por exemplo, quando eu clicar no X, o que eu quero que aconteça quando eu clicar no X? Eu quero que você oculte o grupo 1, que é o grupo ali do nosso painel de filtros. Agora, quando eu clicar no botão de filtro que a gente colocou aqui em cima, desse nosso ícone, quando eu clicar nele, o que eu quero fazer? Eu quero voltar a exibir
o nosso painel de filtros. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos começar aqui de forma simples, ó. Vamos começar com o nosso dashboard vazio, nosso dashboard zerado sem o painel de filtros. Como que eu faço isso? Eu vou ocultar o grupo 1. Então, ó, cliquei aqui no grupo 1, no olhozinho, ocultei. O que eu quero fazer agora? Eu quero salvar o dashboard do jeito que ele está, como se fosse tirar uma foto do meu dashboard. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu só fechar esses campos de visualizações de campos, para a gente ganhar um espacinho aqui e ficar só com a seleção e só com os indicadores que fica melhor de trabalhar. Então, como que vai funcionar? Eu quero tirar uma foto, eu quero salvar o dashboard do jeito que ele está. Como? A gente vai usar esse cara chamado painel de indicadores. Os indicadores é como se eu estivesse capturando o dashboard do jeito que ele está, tirando uma foto dele. Então vamos lá, eu quero salvar o dashboard sem filtro nenhum, ou seja, sem o painel de filtros do jeito que ele está agora. Então eu vou clicar aqui ó, nesse botãozinho de adicionar. Quando eu clico no botão de adicionar, ele vai como se fosse tirar uma foto do dashboard. Então, cliquei. Quando eu cliquei no dashboard, ele chamou esse cara de indicador 1. E aí, o que eu posso fazer? Então, eu tirei uma foto do dashboard vazio, eu vou clicar 2 vezes nesse indicador, nessa foto que eu tirei, e eu vou dar um nome mais fácil de lembrar o que é. Então, ó, cliquei 2 vezes, vou chamar aqui de original. O que é original? É o dashboard sem aparecer o painel de filtros, é o dashboard propriamente dito. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero voltar a exibir o painel de filtros que eu tinha criado e tirar uma nova foto para salvar o dashboard com filtros. Então, ó, eu vou clicar aqui no grupo 1 e vou reexibir o grupo 1. Perfeito, reexibir aqui o nosso painel de filtros. Vou tirar uma nova foto, porque eu quero salvar o dashboard com os filtros. Então, eu vou vir aqui ó, em adicionar. Perfeito, acabou de tirar uma nova foto. Então, assim que você clica em adicionar, ele tira a sua foto. Tá lá, indicador 2, vou mudar o nome dele para com filtro. Só para saber que esse cara aqui é com filtro. E aí, olha o que acontece. Quando eu clico nesse indicador original, ele mostra o original, do jeito que eu tinha salvo ele. Quando eu clico no com filtro, ele mostra com filtro, beleza? Então agora, o que falta? A gente já conseguiu entender como que a gente cria esses caras, o indicador, como é que a gente salva sem filtro e com filtro. Agora falta a gente colocar, a gente ativar esse original e esse com filtro, o sem filtro e com filtro, através desses botões, ó, do botão de X e do botão de filtros. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o indicador original. E aí o que eu vou fazer é, eu vou clicar dentro desse nosso íconezinho de filtros e o que eu quero que aconteça? Quando eu clicar no botãozinho de filtro, eu quero que ele abra o meu indicador, a minha foto, com filtro. Então vou repetir aqui, ó. Quando eu clicar nesse botão de filtros, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele abra essa foto, quero que ele abra a foto do relatório com filtro. Beleza? Então, ó, quando eu clicar nele, abre com filtro. E depois, quando eu clicar no botãozinho de X, eu quero que ele volte para o original, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui nesse nosso botãozinho de filtro. A gente vai vir aqui ó, em formatar imagem. Quando a gente clica nele, consigo formatar a imagem. O que eu quero que ele faça? Eu quero que essa imagem faça uma ação quando eu clicar dentro dela. Então eu vou clicar aqui na opção de ação, vou marcar esse cara, e aqui em ação, qual é o tipo da ação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele ative um indicador. Eu quero que ele ative uma foto do meu dashboard que eu tinha salvo aqui. Então, indicadores é isso. São fotos aqui que a gente criou. Então, eu quero que ele vá para uma foto, para um indicador. E qual é o indicador que eu quero que ele ative quando eu clicar no botão de filtros? Tenho 2 indicadores. Eu tenho o original e o com filtro. Quando eu clicar no botão de filtro, eu quero abrir os filtros. Então, eu vou clicar aqui que eu quero ativar o indicador com filtro. Perfeito. Será que está funcionando? Vamos testar aqui agora. E aí, só um ponto importante. Primeiro, você tem que clicar fora. Tranquilo? Ó. Então, cliquei fora aqui no espaço em branco. Segunda coisa importante. Aqui dentro do Power BI, para você utilizar os botões, não basta clicar no botão. Você tem que segurar a tecla Ctrl. Ó, se você passar o mouse, ele vai falar Ctrl e clique para você ativar o botão. Então, ó, segura o Ctrl e clica nele, que ó, olha que maneiro. Ele vai abrir aqui o nosso painel de indicadores. E antes da gente continuar, só uma coisa que você pode estar se perguntando. Alon, mas quer dizer que se eu mandar o dashboard para alguém, ela também vai ter que ficar clicando no Ctrl e clicando no mouse? Não. Você que está usando o Power BI Desktop, que é o nosso ambiente de edição do dashboard, você precisa usar o Ctrl e clicar. Só que quando você for mandar para alguém, você vai fazer basicamente compartilhando um link online com ela. E aí, através do link online, quando ela for ver o dashboard, ela não precisa segurar o Ctrl, beleza? Então, quem precisa segurar o Ctrl é só você, porque isso aqui é só para a gente poder editar o nosso relatório, tudo bem? Quando você for mandar para alguém, ela vai poder usar normalmente sem precisar do Ctrl. Beleza, então, eu já falei que esse botãozinho de filtros, ele vai conseguir
ativar o nosso filtro. Agora tem que falar que esse botão de X, ele vai ativar o indicador original, que é basicamente a foto do dashboard sem filtro nenhum. Então, ó, vou clicar aqui nesse botãozinho de X, clica nele. Ó, um ponto, tá? Como a gente agrupou todos esses itens aqui, o botão de X, o retângulo e tal, quando você clicar uma vez no X, ele não vai marcar o X, ele vai marcar tudo. Mas como que você faz para marcar só o X e editar ele? Você clica mais uma vez no botão de X, aí você pode editar. Aí vamos lá, em formatar campos, eu quero que esse botão de X faça uma ação. Qual é a ação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá para um indicador. Qual é o indicador? Eu quero que ele volte para o original. Perfeito, ó. E aqui o que acontece? Primeiro, vamos clicar fora para usar. Agora, lembra de segurar o Ctrl para usar o botão? Segura o Ctrl, ó. Cliquei no X, ele vai fechar. Cliquei no botão de filtros, ele vai abrir o nosso painel de filtros. Perfeito. Então, a princípio, os botões de fechar e abrir o filtro estão funcionando. Só que agora um ponto muito importante que a gente vai ter que prestar atenção, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Então, imagina que você fale assim, Alon, eu quero analisar só o período de 2020. O que você pode fazer? Você vai clicar aqui no período inicial e aí você vai escolher o que você quer analisar. Eu quero começar aqui minha análise em 2020, 1º de janeiro, e eu quero terminar a minha análise, ó, no dia 31 de dezembro de 2020. Perfeito. E o que ele faz? Se você olhar, ó, ele vai automaticamente filtrar todos os dados, ó, saldo, entradas, despesas, saldo inicial, saldo final, despesa por tipo. Ele vai filtrar tudo para mostrar os dados só de 2020, que foi o que a gente filtrou. Ah, não, eu quero ver só do centro de custo financeiro. Você clica no financeiro, que ele vai filtrar os dados aqui pra gente. Só que vamos lá. Claro que depois de filtrar, o que você quer fazer? Você vai querer fechar o seu painel de filtros. Então, vou segurar o Ctrl e fechar o painel de filtros. Presta atenção no relatório, ó. Vou fechar o nosso painel de filtros. Olha o que aconteceu. Quando eu fechei o painel de filtros, ele esqueceu os filtros. Ele não salvou os filtros. Então ele meio que voltou a estaca zero, como se eu não tivesse filtrado absolutamente nada. Só que pior, quando eu abri aqui o nosso botão de filtro, olha o que acontece. Ele também aqui esqueceu, ó. Ele também não salvou o filtro que eu tinha feito antes. Meu Deus, Alon, e agora? Como é que vai ser para resolver? Vai ser bem tranquilo de resolver, eu vou te mostrar agora. Então, para a gente resolver esse problema de, quando eu filtrar, eu quero que ele lembre dos filtros que eu apliquei. Quando eu fechar essa nossa janela de filtros e abrir de novo, eu quero que ele também lembre dos filtros que eu tinha aplicado aqui. Quando eu fechar esse botãozinho de X, eu quero que ele continue com os dados filtrados. É muito tranquilo. Seguinte, ó. Aqui no nosso painel de indicadores, a gente criou os dois, né? O original, que é o sem filtro, e o com filtro. Aqui do lado, por exemplo, ó, em original, eu tenho 3 pontinhos aqui do lado desse nome, dessa foto, desse indicador que eu criei. 3 pontinhos. E nesses 3 pontinhos, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar desmarcar essa opção chamada dados. Alô, o que é essa opção chamada dados que você está falando que tem que desmarcar? Esses dados aqui são o seguinte, ó. Lembra que a gente tirou uma foto do dashboard? Então a gente meio que estava tirando uma foto do dashboard do jeito que ele estava naquele momento. Só que pensa comigo. Quando eu tirei a foto aqui original, que é o sem filtro, o que eu quero que ele faça? Eu quero tirar uma foto do dashboard, perfeito, do jeito que ele está e tal. Só que eu quero aceitar que ele mude os dados que estão aparecendo aqui. Por quê? Porque eu vou querer filtrar um período específico, vou querer filtrar o centro de custo específico. Então, se essa opção dados está ativada, quer dizer o Power BI entendendo assim, ó, Alon, então você tirou uma foto do dashboard e você quer fixar os dados exatamente do jeito que eles estão. Você quer que eu não mexa nos dados, você quer que eu salve, que o saldo sempre é 1,8 milhões, entrada sempre 3,9 e tal. Vou falar, não, eu não quero que você salve os dados assim. Eu quero que os dados possam ser modificados, eu quero que eu possa filtrá-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos dados, eu vou desmarcar. Quando eu desmarco os dados, ó, agora ele não está ativo, quer dizer que ele não salvou mais os números fixos. Agora os números podem variar. Vamos testar, por exemplo, eu vou abrir aqui o botão de filtro com Ctrl e eu vou selecionar aqui um período específico. Deixa eu colocar aqui, ó, de novo, 2020, desde 1º de janeiro até 2020, finalzinho de dezembro, 31 de dezembro. E vou selecionar aqui também a área do financeiro. E vamos fechar aqui, clicando no nosso botãozinho de X para voltar para o nosso relatório. Olha que legal! Ele salvou exatamente os filtros que a gente tinha feito, porque a gente conseguiu pedir para ele, no indicador original, para ele permitir mudanças nos valores, para ele não ficar sempre fixo naquele valor original que tinha no início. Só que agora o segundo problema que a gente vai resolver, também tranquilo, que é o seguinte, ó, se eu voltar aqui para os filtros, olha o que aconteceu. Agora, quando eu cliquei nos filtros,
ele resetou, quando eu abri o painel de filtros, ele resetou os filtros. Então ele meio que voltou a exibir o período inteiro, voltou a exibir o centro de custos, todo o centro de custos. Então ele meio que tirou o filtro. Por quê? Porque a mesma coisa que a gente fez aqui no original, que é o sem filtro, vale para o com filtro. O que eu quero fazer? Lembra? Eu vou filtrar um período específico. E eu vou, sei lá, filtrar o centro de custo comercial. Só que, quando eu fechar aqui e abrir de novo, ele justamente esqueceu dos filtros que eu fiz. Por quê? Porque lembra o que a gente fez? Quando a gente tirou uma foto do dashboard com filtro, como que ele estava no início? Ele estava sem filtro nenhum aplicado. Estava vendo o período inteiro, estava vendo o centro de custos inteiro. Então a lógica é exatamente a mesma. O que eu quero que ele faça no com filtro? Ele salvou os dados do jeito que eles estavam. Então sempre que eu voltar para o painel de filtros, ele vai voltar do jeito que ele estava lá no início, que era sem filtro nenhum. Mas então esses dados, ele fixou tudo do jeito que estava aqui. Então não filtrar nada de centro de custo, não filtrar nada de período. Mas eu quero que ele consiga mudar os dados. Então se eu filtrar um período, eu quero que ele realmente filtro, eu quero que ele realmente mude o período e eu não quero que ele volte para a estaca zero. Eu não quero que ele volte à estaca zero, a não ser que eu mesmo vou lá e, enfim, tiro os filtros que eu apliquei. Então, o que a gente vai fazer é a mesma coisa. Ó. Clicar aqui no indicador de com filtro, 3 pontinhos, eu vou desmarcar os dados, porque aí ele não vai fixar o painel de filtros do jeito que ele está agora. Então, eu vou desmarcar os dados. E agora sim, ó, quando eu clicar aqui, deixa eu clicar fora, ó, vamos lá. Vou selecionar um período específico. Vou colocar aqui novembro de 2019 até... Vou colocar aqui dezembro de 2020. Perfeito. Olha o que ele vai fazer. Vai colocar os filtros pra gente bonitinho. Se eu clicar aqui no financeiro, ele vai filtrar. E aí, ó, vamos fechar aqui o nosso painel. Ele continuou com os dados filtrados. Financeiro daquele período que eu selecionei. E agora, se eu abrir o painel de filtros, ele continua salvo, porque eu pedi para ele não fixar os valores. Eu pedi para ele permitir essa alteração dos valores. Ele vai deixar eu alterar os valores sem problema nenhum. E agora, olha que massa que fica o nosso painel de filtros. E você fala assim, Alon, mas... então, pô, eu tenho que clicar no Ctrl e quando eu passo o mouse aqui nos ícones, ele meio que fica marcado, não fica a parada tão visual. E aí, lembra que é o seguinte, ó, esse nosso ambiente do Power BI não é um ambiente que as pessoas da sua empresa vão ver. Esse ambiente é um ambiente que você está vendo porque você está construindo o dashboard. Quando você mandar o dashboard para outras pessoas, você não vai mandar o arquivo do Power BI, você vai mandar um link para elas poderem acessar online. E elas não vão conseguir ver esse formato de edição, elas não vão precisar usar o Ctrl. Então, quando a gente publicar o nosso relatório e compartilhar com outras pessoas, elas vão poder ver de uma forma muito mais dinâmica. Então é o seguinte, por exemplo, ó, eu deixei um link aqui para o nosso relatório, e aí nesse link do relatório é o link que as pessoas da empresa vão ter acesso, por exemplo. E aí eu vou poder clicar aqui normalmente, ó, não estou segurando o Ctrl, vou só clicar aqui no botão de filtros, ele vai abrir, ó, e repara que não dá para ver que é aquele negócio editável, que dá para marcar, que dá para ver aqui onde está a minha segmentação de dados, não aparece nada de edição, aparece simplesmente os botões para eu poder utilizar. Ó. Então eu posso selecionar aqui que eu quero começar a minha análise em 2020 e quero finalizar aqui no dia 31 de dezembro de 2021. O centro de custos aqui, quero analisar financeiro, e eu posso fechar e usar ele 100% à vontade. Alon, como que eu faço aqui para poder publicar o relatório na internet? Aí eu vou fazer o seguinte, aqui no finalzinho do vídeo eu vou deixar um link para você poder acessar um outro vídeo onde eu ensino você a publicar o seu relatório na web para poder compartilhar com outras pessoas, tranquilo? Então, olha que massa que ficou. Me diz aí se isso não vai impressionar a galera dentro da sua empresa ou na sua futura empresa. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque se esse conteúdo foi maneiro para você, chances são que ele vai ser maneiro para outras pessoas. Você sabe, quanto mais likes o vídeo tiver, ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para cada vez mais pessoas, que o YouTube entende que o vídeo é maneiro e manda para todo mundo. Então, se você chegou até o final e gostou, deixe seu comentário aqui, o que você achou dessa aula, curtiu, você quer mais dicas para impressionar aqui usando seus dashboards aqui? Então deixa aqui nos comentários para eu saber, e se você chegou até o final, manda aqui embaixo a nossa famosa hashtag até o fim Alon para eu saber quem assistiu essa aula do início ao fim, que eu sempre gosto de ver a galera que está chegando aqui assistindo tudo, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. E lembra aqui, ó, vou deixar 2 links para você. Um link com um vídeo onde eu ensino você a publicar o seu relatório, vai aparecer aqui em algum lugar da tela. E um outro link para você acessar o nosso mini curso de Power BI. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.